Fala gurizada, bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é sobre hemostasia. Bora pro vídeo. Então gurizada, agora vamos entender o que é hemostasia, beleza? Essa palavra a gente consegue cortar ela no meio, onde hemo tem relação com sangue e estasia tem relação ao tipo de fluxo, certo? Mas no caso aqui um fluxo estático ou estase, beleza? Um fluxo de sangue parado, tá? Basicamente, a hemostasia ela diz respeito entre o equilíbrio entre processos de coagulação e anticoagulação, beleza? Por isso a gente tem aqui a nossa balança da coagulação, tá? Basicamente, a gente tem o equilíbrio ou a gente busca o equilíbrio entre fatores pró e anticoagulantes, beleza? Mas qual que é o reflexo se um deles se sobressai em relação ao outro? Pense o seguinte, coagulação é o processo onde as plaquetas vão se juntar e vão impedir com que passe sangue de um vaso sanguíneo para o interstício, beleza? Ou seja, que a gente tem uma hemorragia. O mecanismo de coagulação é esse. Então, o mecanismo pró-coagulante, ele aumenta a coagulação. Logo, se ele estiver aumentado, a gente vai acabar ocluindo esse vaso. Nosso processo de coagulação vai estar tão intenso, nosso coágulo vai estar tão grande que a gente vai fechar esse vaso com um coágulo, tá? E a gente chama esse processo de trombose. Então, se a gente tem o aumento excessivo de fatores pró-coagulantes, a gente resulta em trombose. Agora, se a gente tem fatores anticoagulantes aumentados, a gente não tem coagulação, já que eles são contra esse processo. E aí, quando a gente tem a lesão de um vaso sanguíneo, esse sangue ele sai do vaso. Esse processo a gente chama de hemorragia, beleza? Então, se a anticoagulação está elevada, tem hemorragia. Se a pró-coagulação está elevada, a gente tem trombose. É importante entender esse contraste. E no vídeo de hoje a gente vai falar dos 5 fatores que incluem a hemostasia. E eu vou colocar eles numa ordem inversa, ou seja, os primeiros que eu colocar vão ser os últimos que eu vou falar no vídeo para fazer sentido. Então vamos colocar aqui em primeiro lugar a anticoagulação. Em segundo lugar, vamos colocar a fibrinólise. Ao longo do vídeo você vai entender o que esses nomes querem dizer. Em terceiro lugar, a coagulação. E aqui vai entrar a cascata de coagulação. Em quarto lugar, a gente tem os vasos sanguíneos. E em quinto lugar, a gente tem as plaquetas. Beleza? Então, todos esses são componentes que estão dentro da hemostasia, tá? Vamos começar, então, pelas plaquetas, certo? As plaquetas, elas se originam dessa célula grande aqui, tá? Essa célula a gente chama de megacariócito. O megacariócito ele é estimulado para produzir as nossas plaquetas. Mas o que estimula, ou qual que é o principal estimulante para formar megacariócitos e, consequentemente, plaquetas? É uma molécula produzida no fígado, e aqui a gente tem o nosso fígado, que a gente chama de trombopoetina. Vou colocar ela como TPO. Então, nosso fígado produz a TPO, que vai estimular a síntese de megacariócitos e, consequentemente, as plaquetas, tá? Cada megacariócito ele origina de 1 a 5.000 plaquetas. Outra coisa que a gente tem de importante das plaquetas é que elas contêm grânulos. E a gente tem 3 tipos de grânulos principais. A gente tem os grânulos do tipo delta, que contém ADP, serotonina e cálcio. A gente tem os grânulos alfa, que contém fator de crescimento derivado de plaquetas, que eu vou colocar como PDGF. O fator 8 da coagulação, só que aqui é interessante, vocês vão entender isso melhor lá no item 3 do nosso vídeo, mas o fator 8 da coagulação a gente tem ele de 2 tipos. A gente tem o fator 8 de von Willebrand, que a gente abrevia dessa forma, VWF, e a gente tem o fator 8C, que é o fator 8 coagulante.
vai entrar em outro momento do vídeo. Por último, a gente tem os lisossomos, que, como você já bem sabe, eles liberam enzimas. Essa relação você tem que entender aqui das plaquetas. E além disso, elas têm formato discoide, mas elas têm um envoltório glicoproteico, tá? Então vou até colocar aqui do lado, já que são essas glicoproteínas que promovem a adesão da plaqueta ao tecido conjuntivo embaixo do endotélio, tá? A gente vai entender melhor essa relação daqui a pouco. Então, a respeito das plaquetas, é isso que a gente tem que entender. Agora vamos para o nosso item 4. Aqui no cantinho eu fiz a parede de um vaso e ele tem diferença se a gente está falando de uma artéria ou de uma veia. Mas, no geral, a gente vai contar 3 camadas. Então, a gente tem a camada íntima, que é essa mais interna. Então, aqui a gente tem o plasma, né? E aí aqui é a camada íntima, que possui o endotélio. Aqui é a camada média. E aqui é a camada adventícia, que é a mais externa. Beleza? A camada adventícia, ela é formada por tecido conjuntivo. A camada média, ela é formada por células musculares lisas. E além disso, ela é formada por tecido elástico. E esse tecido elástico ele é composto por fibras de colágeno, fibras elásticas e por fibroblastos, beleza? E para finalizar, a nossa camada íntima, ela é formada pelo endotélio e as células endoteliais, elas liberam importantes fatores que a gente vai entender ao longo do vídeo, tá? Entre eles, a gente tem prostaciclina, abreviar como PGI2. A gente tem o óxido nítrico, que eu vou abreviar como ON. A gente tem o tromboxano A2, que eu vou abreviar dessa forma. E a gente tem os ativadores do plasminogênio, que ao longo do vídeo você vai entender quem ele é. E por último, a gente também tem a produção de endotelina. Então agora vamos entender como que realmente ocorre a hemostasia, tá? No momento inicial, eu vou me referir apenas às plaquetas e aos vasos sanguíneos. Depois eu vou juntar esses 3 itens. Por quê? A hemostasia a gente divide em fase primária, então hemostasia primária, e hemostasia secundária, certo? Vamos primeiramente falar da hemostasia primária e quem que ela inclui, quem que ela tem relação. Aqui a gente vai falar então das plaquetas e dos vasos sanguíneos, beleza? Então, aqui a gente vai colocar os itens 4 e 5. Basicamente, você já entendeu que a hemostasia é o equilíbrio entre coagulação e a anticoagulação. Digamos que a gente tenha uma lesão no nosso endotélio. Aqui eu fiz um exemplo de um vaso sanguíneo. Então, em vermelho, a gente tem o endotélio. Em azul, a gente tem o tecido subendotelial, que é formado por quem? Tecido conjuntivo. Colágeno, fibroblastos, tecido elástico, certo? E logo atrás da camada íntima, a gente tem a camada média, que tem quem? Células musculares lisas, que são essas em laranja aqui. Beleza? Então vamos lá. Digamos que a gente rompeu, que a gente lesou essa porção do vaso. Perceba o seguinte, naturalmente, o fluxo sanguíneo ele segue de forma linear. E no sangue a gente tem todos esses componentes aqui. A gente tem plaquetas, a gente tem hemácias, a gente tem leucócitos, células imunológicas, células inflamatórias. Mas quando a gente lesiona o endotélio, a gente expõe o tecido que está abaixo dele. No caso, o colágeno. E o que acontece? Você lembra que eu falei que as plaquetas têm um envoltório glicoproteico? Aqui que ele entra em ação. Digamos que as plaquetas são essas bolinhas roxas. Naturalmente, elas seguiam seu curso ao longo do vaso sanguíneo. Mas quando ocorre a exposição do tecido subendotelial, essas plaquetas vêm aqui e elas se aderem no colágeno. Por quê? A gente tem várias glicoproteínas, uma delas que se liga justamente ao colágeno. É uma glicoproteína que eu vou colocar aqui, ó, certo? Então, essa glicoproteína aqui, ela vai permitir a ligação da plaqueta com
o colágeno. E quando isso acontece, a plaqueta ela é ativada. Então pensa assim, quando uma plaqueta ela se adere, ela se ativa. Tá? Fica mais fácil da gente entender a partir daqui. Quando ela é ativada, ela libera quem? Os seus grânulos, que a gente vai liberar ADP. E qual que vai ser a função dessa molécula? Estimular a agregação plaquetária. Qual que é a diferença de adesão e agregação? Adesão é quando a plaqueta se liga na parede vascular ou no tecido subendotelial. E a agregação plaquetária é quando uma plaqueta se liga a outra plaqueta. Então, o ADP vai promover a agregação plaquetária. Então, a gente vai estar cheio de plaquetas aqui. Todas elas vão vir e vão se agregar. Quando a gente tem a agregação plaquetária, a gente chama esse coágulo inicial de tampão hemostático primário, já que a gente está falando da hemostasia primária. Mas, além do ADP, as plaquetas elas vão liberar uma outra enzima. E aqui a gente tem as fosfolipases. Entre elas, a gente tem uma fosfolipase que a gente chama de PLA2. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui na membrana das células endoteliais e vai promover a liberação de uma outra molécula que a gente chama de ácido araquidônico. E eu vou abreviar ele como AA. Não vou entrar no mecanismo do ácido araquidônico, porque isso diz respeito à inflamação. Mas um dos produtos que o ácido araquidônico gera é o tromboxano A2. Então, TXA2. Lembre que o endotélio também libera ele. E que mais que o endotélio libera? Endotelina. E ela vai ser extremamente importante aqui. Quando uma célula endotelial ela é lesionada, né, então ela sofreu dano, ela vai liberar endotelina 1, que eu vou abreviar como ET1. Então a gente resultou nesse processo de dano endotelial e de hemostasia primária na produção de tromboxano A2 e endotelina 1. Onde que eles vão agir? Lá nas células musculares da nossa camada média, tá? Então, o tromboxano vai vir aqui, a endotelina vai vir aqui, e eles vão ativar essas células musculares. E quando as células musculares se ativam, elas fazem o quê? Contraem, beleza? Então aqui a gente vai ter a contração dessas células. Se a gente entrar num mecanismo mais microcelular, como que elas geram, como que a endotelina 1 e o tromboxano A2 geram essa contração? Você lembra do vídeo de receptores metabotrópicos? Se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Mas basicamente a gente tem um tipo de receptor que é acoplado a uma proteína GQ. Quando essa proteína é ativada, a gente aumenta a concentração de cálcio dentro da célula. E isso resulta em contração quando a gente está falando de células musculares. Então, esse é o mecanismo, beleza? Contração dessas células. Só que a gente está falando de um vaso sanguíneo. Se um vaso sanguíneo contrai, a gente chama isso de vasoconstrição. Então, a hemostasia primária, ela consiste em vasoconstrição, através desse processo aqui. Qual que é o principal objetivo dessa vasoconstrição? Aumentar a interação entre as plaquetas e os fatores de coagulação, já que o nosso vaso, lembre, ele ainda está danificado, certo? Então, ele ainda está lesionado e a gente ainda tem o nosso tampão hemostático primário, mas tem um detalhe a respeito dele. Ele é frágil. E para a gente deixar ele mais estável, aí a gente entra na hemostasia secundária. Como ficou muito grande esse vídeo, eu vou acabar cortando ele e vou dividir em parte 1 e parte 2. Parte 1, hemostasia primária. Parte 2, hemostasia secundária. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e já sem enrolação, vai para o segundo vídeo de hemostasia secundária. Valeu!